Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que me pediram muito. O caso da brasileira Jéssica Freitas, que ocorreu no ano de 2012 nos Estados Unidos. E antes de mais nada, eu peço para vocês, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jéssica Freitas Almeida da Silva nasceu na cidade do Rio de Janeiro e era filha única do casal João Vieira da Silva e Cristiana Freitas. Jéssica era chamada de Pinguinho Cor-de-Rosa por seus pais, que a amavam muito e fizeram de tudo ao seu alcance para que a jovem pudesse ter uma boa vida. Conforme Jéssica ia crescendo, ela ia alimentando o sonho de um dia morar nos Estados Unidos. Ao chegar na adolescência, ela descobriu que poderia realizar esse sonho através de uma agência de au pair. Au pair, para quem não sabe, são babás que vão para outros países cuidar de crianças e morarem nas casas das famílias que as contratam. Todo o processo é feito através de agências especializadas e antes da pessoa ser contratada, ela é entrevistada pela família para se conhecerem melhor antes de finalmente fecharem um acordo. Assim, a pessoa viaja e recebe por semana um valor estipulado, que na época era entre 200 a 300 dólares por semana. Ela também recebe moradia e ajuda de custos se for necessário. Em resumo, au pair é uma forma de você ir para outro país de maneira legal e fazer um intercâmbio de até 2 anos. Jéssica ficou muito empolgada com a ideia, mas seus pais ficaram repreensivos, pois ela nunca tinha viajado sozinha e também não sabia falar inglês. Mas aos poucos, ela foi conseguindo mudar o pensamento dos seus pais até que eles concordassem. Nesse meio tempo, Jéssica aprendeu a falar inglês sozinha e também fez diversos trabalhos voluntários com crianças para poder ter experiência com eles e saber lidar com os filhos dos seus futuros patrões quando chegasse a hora. No dia 13 de janeiro de 2010, Jéssica, então com 18 anos, embarcou em um avião para a casa da família Service, nos Estados Unidos. Lá, ela passaria a cuidar de 3 crianças, sendo uma de 11, uma de 7 e uma de 4 anos. Essa de 4 anos é uma menina que tem necessidades especiais, algo que Jéssica já sabia, pois ela já havia conversado sobre isso com a família antes. É dito que a família Service é uma família bem rica. John Service, o pai das crianças, é um empresário do ramo imobiliário e fez muito dinheiro com isso. De acordo com fontes, eles moravam em uma bela casa em Great River, Long Island, em Nova York, e era nessa mesma casa que Jéssica ficaria hospedada. O programa de au pair tem durabilidade máxima de 2 anos. Então, em janeiro de 2012, Jéssica perderia o visto como babá e deveria retornar ao Brasil. No entanto, ela gostou mais dos Estados Unidos do que imaginava, e como ela já tinha se acostumado com um novo país, já tinha construído toda uma vida nova em Nova York e estava feliz, ela não queria mais voltar. Foi então que ela decidiu fazer uma faculdade. Assim, ela teria o visto de estudante e poderia permanecer por mais tempo nos Estados Unidos. Em dezembro de 2011, Jéssica foi aprovada na Suffolk County Community College para estudar pedagogia e psicologia, e em janeiro de 2012, o contrato de babá com a família Service iria ser encerrado pela agência. Devido a ela ter ficado hospedada na casa da família Service, nunca houve necessidade dela procurar um outro lugar para morar. Dessa forma, quando terminasse o contrato, ela teria que ir em busca de uma nova moradia. Como Jéssica já sabia disso, ela começou a procurar por outra família na região, sem ser através de uma agência que estivesse interessada em seus serviços. E assim, além de um salário, ela também teria um lugar para morar. Mas ela não precisou procurar muito, pois a própria família Service se interessou e decidiu manter ela como babá, mesmo após o encerramento do contrato. Jéssica ficou muito feliz com isso. Afinal, ela já conhecia toda a família e estava acostumada com a rotina da casa. Nesse novo período como babá do Service, Jéssica ganhou um Honda Civic da família e eles aumentaram o salário dela para 400 dólares por semana. Em março de 2012, já há 2 anos sem ver a filha e sabendo que ela não voltaria para o Brasil tão cedo, seus pais, João e Cristina, embarcaram para Nova York para fazerem uma visita a ela,
pois já não aguentavam mais tanta saudade. Eles ficaram cerca de 10 dias com a Jéssica, e nas gravações e fotos que fizeram ao lado dela, é possível ver que a jovem estava muito feliz e muito orgulhosa por ter realizado seu sonho. Ao fim dessa miniférias em família, os pais de Jéssica voltaram para o Brasil. Mesmo estando do outro lado do continente, Jéssica falava todos os dias com os pais. Na verdade, ela mandava diversas mensagens ao longo do dia, falando sobre o que estavam fazendo e fofocando sobre as coisas da vida. Ao menos uma vez por dia, ela ligava por Skype, um aplicativo de videochamadas, para poderem se ver e conversar melhor. No dia 29 de março de 2012, Jéssica ligou para os pais dizendo que havia quitado o próximo semestre da faculdade com o dinheiro que eles haviam mandado para ela e que ela estava muito feliz com isso. Ela disse também que tinha comprado um livro que precisava para a faculdade. Esse foi o último contato que os pais tiveram com ela. Nos dias 30 e 31 de março e dia 1º de abril, a família tentou por diversas vezes entrar em contato com a jovem em todos os aplicativos que eles tinham contato com ela, mas em nenhum eles conseguiram resposta. Obviamente, isso os deixou muito preocupados, mas não tinham muito o que fazer a não ser esperar. No dia 2 de abril de 2012, logo pela manhã, Cristina, mãe de Jéssica, recebeu uma ligação informando que a filha foi encontrada sem vida dentro do próprio quarto. Eu não encontrei informações de quem fez essa ligação para a mãe da jovem, mas de qualquer modo, ela inicialmente achou que fosse algum tipo de brincadeira, já que no dia anterior havia sido dia 1º de abril, o dia da mentira, e algumas pessoas têm o costume de pregar esse tipo de peça. Porém, infelizmente, a informação logo se confirmou verdadeira, mas não deram detalhes sobre o que tinha acontecido. A família tentou entrar em contato com John Searcy com a ajuda de uma amiga para tentar entender o que estava acontecendo, mas John só falava I'm sorry, pedindo desculpas incessantemente. Como não conseguiram se comunicar nem entender nada por conta dessa barreira linguística, a família foi até o consulado para buscar ajuda. Do consulado, com a ajuda de uma tradutora, eles ligaram novamente para John, que dessa vez estava do lado de um detetive. João, o pai de Jéssica, disse que durante a ligação ele foi informado que a sua filha foi encontrada dentro do closet do seu quarto sem vida, que ela estava com um cinto enrolado no pescoço e que eles haviam determinado que ela havia tirado a própria vida. O detetive que estava presente ainda questionou se Jéssica fazia uso de algum tipo de medicação ou se ela havia dado algum sinal que indicasse o porquê ela faria isso. O pai de Jéssica então disse que a filha estava bem, não tinha nenhum problema de saúde e também não tomava nenhum tipo de medicação. Durante essa mesma ligação, John Searcy deu duas versões sobre o que tinha acontecido nos dias anteriores. Na primeira versão, ele disse que Jéssica tinha saído de casa à noite, no dia 30, junto com uma amiga, e que ela tinha passado todos esses dias fora, algo que nunca havia acontecido antes. Ela teria voltado somente no dia 1º, e mais tarde eles a encontraram sem vida. Já na segunda versão, John disse que, na verdade, Jéssica teria saído no dia 30, à noite, com uma amiga, e que perdeu o trem que voltava para casa e ligou para eles avisando. Ela teve que esperar até o dia 31 para poder pegar o próximo trem, e chegou durante o café da manhã e até mesmo interagiu com a avó das crianças que também estava na mesa. Segundo John, Jéssica aparentemente estaria bem, e depois de tomar café, ela subiu para o quarto para poder descansar. Como era sábado e Jéssica não trabalhava de final de semana, ela teria ficado o dia todo no quarto e o dia seguinte também. Isso, de acordo com John, teria levantado estranheza em sua esposa, já que a jovem não saiu nem para comer e nem para ir ao banheiro. Quando John chegou do serviço no dia 1º de abril à noite, eles foram até o quarto de Jéssica e chamaram por ela, mas a jovem não respondeu. E com isso, eles decidiram arrombar a porta e acabaram encontrando o corpo dela. John disse que o quarto aparentemente estava arrumado. Jéssica estava vestida e teria usado um cinto para amarrar em seu pescoço e a outra ponta ela amarrou no cabideiro do closet. Metade do seu corpo estava dentro e a outra metade estava fora do closet. Após encontrarem o corpo de Jéssica,
a família Searcy teria ligado para a polícia, que chegaram ao local pouco tempo depois. Uma coisa muito estranha que John Searcy disse para o pai de Jessica é que ele teria ficado horas procurando alguma pista ou algo que pudesse ajudar a desvendar o que teria acontecido no quarto da jovem. Porém, por se tratar de uma cena de crime, por assim dizer, o local deveria ter sido preservado. E o que o John fez, provavelmente, comprometeu as investigações. A família de Jessica ficou espantada ao ouvir tudo aquilo. Dias antes, eles estavam juntos, e em nenhum momento a jovem demonstrou estar infeliz ou que tivesse algum problema que a levasse a fazer isso. Além do mais, 2 dias antes, ela havia pago todo o semestre da faculdade e comprado livros novos. E uma pessoa que pretende tirar a própria vida, geralmente não faz planos para o futuro. No dia 3 de abril, João decidiu ir até os Estados Unidos para buscar o corpo da filha e tentar descobrir mais sobre o que de fato aconteceu. Mas antes que ele pudesse preparar tudo, ele recebeu uma ligação de John, que se prontificou a ajudar a pagar uma passagem para que Christina também fosse para Nova York, e lá mesmo eles fariam o funeral de Jessica. Nessa mesma ligação, John sugeriu que o corpo de Jessica fosse cremado, mas a família da jovem não aceitou. Apesar de John ter oferecido ajuda para pagar pelas passagens, a família achou que era melhor apenas João ir para Nova York para trazer o corpo da filha de volta para o Brasil. No dia 4 de abril, já nos Estados Unidos, João foi levado até o local onde Jessica estava, e lá ele não teve acesso a nada a respeito das investigações e nem ao menos pôde ver o corpo da filha. O reconhecimento foi feito através de uma foto, e depois os policiais lhe entregaram 2 malas que continham os pertences da jovem. No dia 7 de abril, já no Brasil, foi realizado o funeral de Jessica e posteriormente ela foi enterrada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida contou com a presença de dezenas de pessoas entre amigos e familiares que estavam muito confusos com o que aconteceu. Afinal, Jessica estava muito feliz, estava vivendo o seu sonho e não fazia o menor sentido ela ter tirado a própria vida. Na semana seguinte, quando os pais tiveram coragem, eles decidiram abrir as 2 malas que tinham os pertences da jovem e perceberam de imediato que muitas coisas estavam faltando. Ao questionarem a família Searcy sobre os itens que estavam faltando, tais como notebook, celular, acessórios, entre outras coisas, John respondeu que eles haviam doado todos esses pertences de Jessica para a igreja. A família ficou sem entender por que eles doaram tais pertences. Pertences esses que tinham uma certa importância para futuras investigações e ainda sem autorização dos pais da jovem. Naquela época, os pais de Jessica não receberam nenhuma informação conclusiva sobre o que tinha acontecido de verdade com a filha. Só receberam a certidão de óbito informando que constava que ela havia tirado a própria vida. Eles nunca tiveram acesso aos relatórios das investigações. Também não receberam nenhuma ligação dos detetives americanos e nem ao menos um resumo de como eles tinham chegado a essa conclusão. Para a família da jovem, as investigações nunca foram conduzidas do jeito certo, visto que muitas coisas suspeitas tinham acontecido e sido ignoradas. Dessa forma, eles decidiram começar uma investigação por conta própria. No ano de 2013, a família de Jessica conseguiu, através da Justiça do Rio de Janeiro, uma autorização para que o corpo da jovem fosse exumado e uma análise fosse feita. Quando os resultados chegaram, o exame toxicológico apontou uma quantidade muito grande de doxilamina no fígado dela. Doxilamina é uma medicação utilizada em alguns antialérgicos e que pode causar sonolência. Seu tempo de vida no organismo de uma pessoa que fez a ingestão dessa medicação é de 24 horas e o seu tempo máximo para ser totalmente expelido pelo corpo é de 5 dias. Mas no caso de Jessica, já haviam se passado 1 ano e meio desde que ela faleceu, e o fígado dela ainda apresentava uma quantidade muito alta dessa medicação. Peritos que trabalharam na análise do corpo disseram que a doxilamina em alta quantidade é usada por algumas pessoas para aplicar o famoso golpe Boa Noite Cinderela. Uma outra coisa que não fazia muito sentido era o fato de Jessica ter colocado o cinto no pescoço e a outra ponta no cabideiro e depois ser jogado ao chão, ficando com apenas uma parte do corpo suspensa e a outra parte deitada no chão.
Isso é estranho porque o corpo humano tem instintos de sobrevivência e, pelo modo que ela estava no closet, ela certamente se levantaria quando não conseguisse mais respirar. Em resumo, era um método muito complicado, doloroso e não tão eficaz para quem quisesse realmente tirar a própria vida. Além disso, os peritos apontaram que Jéssica tinha um cachecol enrolado por cima do cinto em seu pescoço, algo que eles acharam muito estranho também, já que por que alguém que vai tirar a própria vida enrolaria um cachecol no pescoço? Por conta dessas dúvidas e tudo mais, as suspeitas de que um crime tivesse acontecido com Jéssica começaram a crescer. Para os pais da jovem, provavelmente alguém a tinha dopado, tirado a vida dela a impedindo de respirar e depois a colocado no closet daquela maneira. A polícia americana chegou a enviar fotos da cena do crime para os pais de Jéssica, tirada pelos policiais que chegaram no local logo após tudo ter acontecido. Nelas, era possível ver que não havia sinais de sufocamento feito pelo cinto ao redor do pescoço da jovem. Isso confirmava ainda mais as suspeitas. No ano de 2015, o Domingo Espetacular, um programa da Rede Record, fez uma reportagem falando sobre o mistério envolvendo o caso de Jéssica. Nessa reportagem, eles também fizeram uma reconstituição do quarto da jovem, que era a cena do crime, utilizando cerca de 50 fotos que a família recebeu da polícia americana a respeito das investigações. O cenário foi construído nos mínimos detalhes e também usaram uma mulher que tinha a mesma altura, medidas e peso de Jéssica para encenar o que havia acontecido com ela. Ao final da reportagem, os peritos que analisaram a cena concluíram que as roupas no cabideiro estavam muito arrumadas, que o quarto estava organizado e que a falta de marcas em seu pescoço junto com o fato do cachecol sobre o cinto eram fatos que não condiziam com a versão de que Jéssica tivesse tirado a própria vida, mas sim que ela teria sido vítima de um crime. Os repórteres do Domingo Espetacular chegaram a ir até a casa da família Searcy para conversar com eles e tentar entender a versão deles. Mas John ficou muito irritado e mandou que eles saíssem de sua propriedade, chamando a polícia em seguida. Eu não encontrei informações se a família Searcy se pronunciou a respeito do caso posteriormente. Durante essa mesma reportagem, uma amiga de Jéssica, aqui do Brasil, chamada Débora Brito, alegou que a jovem havia lhe dito que estava muito feliz e em nenhum momento demonstrou estar frustrada a ponto de tirar a própria vida. Ainda de acordo com essa mesma amiga, Jéssica havia lhe confidenciado que estava sofrendo assédio por parte de John Searcy, no qual, todas as vezes que ela ia tomar banho, ele ficava esperando ela sair de toalhas para ir até o seu quarto se trocar e depois batia na porta do quarto dela, insistindo que ela abrisse, na intenção de tentar fazer com que ela abrisse a porta com pouca roupa para atendê-lo. Débora afirmou ainda que daria esse mesmo depoimento sob juramento em um tribunal se fosse necessário. Nos últimos anos, a família de Jéssica gastou mais de R$60 mil com investigações particulares, advogados e peritos na tentativa de conseguir provar que a jovem havia sido vítima de um crime e assim reabrir as investigações nos Estados Unidos, mas infelizmente eles nunca tiveram sucesso. A polícia americana alega que todas as evidências levam à conclusão de que Jéssica tirou a própria vida e que não há provas fortes o suficiente que mostrem o contrário para uma reabertura do caso. Além disso, eles também alegaram que quando analisaram o celular de Jéssica, ela havia trocado mensagens com uma pessoa que revelava um término de relacionamento, e no mesmo dia, no computador da família Searcy que Jéssica usava, foram feitas buscas sobre métodos para tirar a própria vida. Desse modo, a polícia americana considerou o caso solucionado 3 dias depois. A família da jovem tentou entrar em contato com a polícia americana para falar sobre a substância encontrada no organismo de Jéssica e sobre o relato de assédio, mas eles responderam que eles não tinham nenhuma obrigação de investigar evidências que partissem do Brasil e que, mesmo assim, isso não era o suficiente para reabrir o caso. Os pais da jovem afirmaram que não tiveram nenhum suporte por parte do Itamaraty, que por nota afirmou ter ajudado em tudo o que era possível e que estava no seu alcance. O Itamaraty também afirmou que algumas barreiras legais os impedem de ajudar mais,
como por exemplo, o laudo da perícia feita no Brasil não condiz com as exigências da polícia e nem da justiça americana, então não serve como evidência. No entanto, a família de Jessica disse que foram pessoalmente até a polícia de Suffolk County e lá receberam informações diferentes das que o Itamaraty passou para eles. Segundo a família, os policiais americanos disseram que o Itamaraty tinha 60 dias para pedir uma nova investigação do caso e que nada foi feito nesse período, o que prejudicou a reabertura do caso. A família de Jessica até hoje acredita que ela não tirou a própria vida e que, na verdade, ela foi vítima de um crime. Para eles, a polícia americana foi negligente, pois nunca investigaram a possibilidade de que um crime tivesse acontecido. Eles também acham muito estranho as atitudes da família Service, principalmente a de John, e acham que eles estão envolvidos com um crime. Segundo a polícia americana, o caso só poderia ser reaberto se surgisse uma evidência muito forte ou se a família Service se envolvesse em algum crime que de fato pudesse revelar algo sobre eles. Até hoje, o caso de Jessica Freitas permanece um mistério e ainda é incerto se saberemos de fato o que aconteceu. A família da jovem tenta sempre divulgar o caso. Eles costumam compartilhar em redes sociais e inclusive criar um site onde contam um pouco da história de Jessica e como foram as coisas após o crime. Nesse mesmo site, eles comunicam que já esgotaram todas as suas economias e suas forças para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a jovem, mas que apesar disso, ainda possuem esperanças de que um dia a verdade venha à tona. E você? O que acha que de fato aconteceu com Jessica? Foi um crime ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.